Mais uma final de campeonato chegando, mais um pré-jogo por aqui. No vídeo de hoje, vamos analisar todos os detalhes a respeito desse Palmeiras e Fluminense que vale uma mão na taça. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meus amigos. Vamos analisar esse Palmeiras e Fluminense, analisar como o Palmeiras chega pro jogo, a parte tática do Fluminense, que é bem singular, bem específica, né, pra gente analisar aqui, e claro, a importância do jogo, que é muito importante, é basicamente uma final, mais uma final, né, tantos jogos que estamos tratando como final, mas as finais estão acabando e se tudo der certo vão acabar com o Palmeiras campeão. Então já comece o vídeo se inscrevendo aqui no canal. Eu sempre lembro no início dos vídeos porque tem muita gente que acompanha o canal e não está inscrito. Então se você gosta desse tipo de análise tática, da maneira com que a gente trata o futebol e o Palmeiras por aqui, sempre analisando com profundidade, com embasamento, então inscreva-se aqui no canal para você não perder mais nenhuma análise. Fechou? Então, começando pelo nosso lado, a previsão é de que o Palmeiras entre em campo contra o Fluminense com essa formação aqui. Sem muitas novidades, né? Aquele mesmo time base com o Mike voltando a ser o cara aberto ali na direita, né? Voltando de suspensão, e o Gomes voltando à zaga central depois de uma bela partida do Naves por ali, né? No último jogo. E aí, três detalhes importantes que eu quero citar aqui pra vocês, pra gente se atentar, tá? A esse time, a essa formação pra esse jogo. Primeiro, não se prendam àquela formação específica do campinho, com 3 zagueiros, 2 alas e tudo mais, porque lembrem-se que, como o Marcos Rocha é o zagueiro pela direita, o time pode variar. O Rocha pode ser tanto um zagueiro pela direita, com o Mike voltando como ala, quanto ser um lateral pela direita, com o Mike marcando como um meia, como um ponta. Então, tem variação. O Palmeiras pode marcar em linha de 4, pode marcar em linha de 5. Vamos esperar o jogo acontecer pra gente entender qual que vai ser a intenção do Palmeiras, então não se prendam tanto a isso nesse momento. Segundo detalhe importante, vamos nos atentar, observar a situação do Luan, né, que tá lesionado, pode voltar de lesão, ainda não se sabe se ele vai estar disponível ou não, e se ele voltar, né, ele vinha jogando como esse zagueiro central, então se ele se recuperar, coloca uma dúvida importante aí na cabeça do Abel, vamos prestar atenção nisso também. E um terceiro detalhe muito importante que eu quero destacar aqui, é que o Palmeiras tem muitos pendurados, muitos, vamos prestar atenção nisso, porque ó, o Everton, Garcia, Piquerez, Vanderlan, os dois laterais, Luan, Fabinho, John, Veiga, Arthur e Kevin de jogadores, mais o Vitor Castanheira, aí são 11, mais 10 jogadores, então vamos prestar atenção nisso, né, porque só faltam 2 rodadas, principalmente ali o Everton, Piquerez e Veiga, seria muito importante não tomarem o cartão pra gente ir com o time completo contra o Cruzeiro também. Agora, precisamos falar também sobre o lado do adversário, né? A tática do Fluminense, que eu sei que é a parte que vocês mais gostam nesse tipo de análise pré-jogo, eu já percebi. Antes disso, eu só quero compartilhar com vocês a apostinha que eu fiz no Palmeiras lá na KTO. Pois é, eu faço e eu mostro porque vocês sabem que o senhor Rafael Veiga adora fazer gol decisivo, adora fazer gol em jogo decisivo, adora fazer gol em final, então dessa vez eu usei na minha apostinha, eu criei a minha aposta combinando vitória do Palmeiras com gol do Veiga contra o Fluminense. Eu acho que pode dar bom, se você quiser fazer essa apostinha, você pode também ir com bônus. Isso porque a KTO é patrocinadora deste vídeo e através dessa parceria você pode fazer sua conta lá pelo link que está aqui na descrição e usar o cupom VERDÃO para garantir 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO. Fechou, meus amigos? Então se você quiser se divertir, fazer a sua apostinha, pode ser essa ou pode ser qualquer outra, sempre com responsabilidade, claro, né? Sempre com aquele dinheirinho que não vai te fazer falta, não inventem de apostar o dinheiro do aluguel da sua casa aí, pelo amor de Deus, mas se você quiser, você pode. Está dada a dica, primeiro link da descrição. E agora vamos falar sobre o nosso adversário, tá? No momento da gravação deste vídeo, ainda não tá certo qual que vai ser a escalação do Fluminense, tá? Não tá cravada ainda, porque eles jogaram com o time titular contra o Santos, muitos falam que vão poupar, o Diniz já até falou do gramado artificial e tudo mais. Agora, segundo o Globo Esporte, o time provável é este aqui.
com muitas dúvidas, né, como vocês podem ver, né, o Fábio no gol, titular, mas sem nenhum lateral direito de origem disponível, né, porque o Samuel tá lesionado, o Samuel Xavier, e o Guga tá suspenso, então dessa forma o Ione Gonzalez faria esse lado direito com o Diogo Barbosa do outro lado, né, conhecido, Thiago Santos, outro conhecido, confirmado na zaga, e o parceiro dele pode ser tanto o Nino quanto o David Braz se o Fluminense poupar. No meio de campo, a previsão do Globo Esporte é de que a dupla de volantes titular vai se manter com o André e Martinelli, mas o Ganso pode ser poupado e aí entraria o Daniel. Na frente tem o Arias, o Keno ou o Lima e como centroavante o Cano ou o John Kennedy. Mas como eu disse, são muitas dúvidas, o martelo vai ser batido ainda neste sábado, então vamos aguardar para ver se vai vir o time inteiro reserva ou mais ou menos esse misto aí que o Globo Esporte colocou. Agora, em termos de estilo de jogo, esse Fluminense é um time muito singular, né? É difícil a gente ver um time jogando parecido com esse Fluminense e isso exige uma atenção dobrada por parte do Palmeiras na marcação. Isso porque, enquanto times como esse Palmeiras do Abel Ferreira gostam de ocupar o campo de uma maneira mais racional, de espalhar os jogadores no campo e levar a bola até esses jogadores, e aí esses jogadores atraem, fixam a marcação do adversário para daí abrir espaços, é dessa maneira que o Palmeiras ataca. Esse Fluminense do Diniz não se preocupa muito com ocupação racional dos espaços não. A ideia do Fluminense é aproximar o maior número possível de jogadores do lado de onde a bola tá, para através desses movimentos de aproximação e de ataque às costas da defesa do adversário, atrair o adversário, quebrar a defesa, quebrar essa marcação e aí sim gerar espaço através desses movimentos longos dos jogadores. É assim que o Fluminense tem jogado desde o início do trabalho do Diniz, a gente vê isso em todos os jogos, né, contra o Santos no último, que foi um passeio, o Santos sofreu muito na marcação com isso, então vale uma atenção dobrada do Palmeiras, claro. Por isso que nos jogos do Fluminense, se você assiste os jogos do Fluminense, assistiu a final da Libertadores, por exemplo, você muitas vezes vê 8, 9, 10 jogadores às vezes do lado da bola, ali próximo da bola, gerando opção de passe, enquanto quando você vê o Palmeiras, você sempre vê, por exemplo, dois jogadores bem abertos, né? Um pela direita, um pela esquerda. Então se a bola tá no lado direito, o cara da esquerda não vai atravessar o campo para dar opção de passe, ele vai ficar ali para tentar atrair o marcador dele e gerar espaço para um outro jogador. Não existe certo ou errado, né? São maneiras diferentes de ver o futebol que o Abel e o Diniz têm. Faz parte e é por isso que o futebol é legal. Por um lado, isso dificulta para o Palmeiras, porque é raro o Fluminense não ter uma superioridade numérica ali no setor da bola, né? Então, claro que não é fácil de marcar o Fluminense, e o Palmeiras também já teve dificuldade contra alguns adversários que buscaram um pouco de aproximação do lado da bola ao longo desse ano, como o São Paulo do Dorival Júnior, o Boca, enfim. Agora, por outro lado, pode gerar espaço, porque claro, nenhum estilo de jogo é infalível, então pensem só, se o Fluminense tá com a bola, tá aglomerando todos os jogadores por ali e o Palmeiras recupera, o time do Fluminense tá inteiro de um lado. Uma inversão para buscar o lado que tem menos jogadores do Fluminense pode ser interessante pro Palmeiras encontrar espaço. Esse time do Fluminense já cedeu sim espaços defensivamente, o Palmeiras pode aproveitar tanto nesse contra-ataque após recuperar a bola, quanto em organização ofensiva mesmo, quando o Palmeiras está postado para atacar e o Fluminense postado para defender. Agora, tem um ponto que é muito importante também, né? Uma coisa é o Fluminense colocar essa ideia em prática com Ganso, André, Cano, Keno, Arias, Marcelo, né? Jogadores de muito boa técnica. Outra coisa é com um time completamente reserva, que não só são jogadores com menos qualidade técnica, como também jogadores menos entrosados. Então esse realmente vai ser um fator muito relevante pro jogo, né? Esse time que o Fluminense vai mandar a campo, vamos ficar esperto com isso. E também, vamos combinar, é um jogo muito menos importante pro Fluminense do que pro Palmeiras, então tem essa também. E eu não preciso nem falar o tamanho da relevância que esse jogo tem pro Palmeiras, né? Até teve vídeo falando sobre matemática ontem, se você ainda não viu, tá aí no canal, mas eu falo também sobre a importância de uma vitória contra o Fluminense. Uma vitória contra o Fluminense, eu falei no início do vídeo colocar uma mão na taça, né? É uma mão e 4 dedos, basicamente, na taça vencer o Fluminense, então realmente é muito importante e eu quero saber a sua opinião a respeito desse jogo, dessa análise, o que você tá aguardando. Comenta aqui embaixo que eu sempre leio todos os comentários, adoro ver a participação de vocês. E se você viu essa análise até aqui, deixa o seu like, né? Não custa nada, é só um clique, é gratuito. Só deixar o likezinho que já me ajuda muito. Se você também não quiser perder as próximas análises, né? Análises como essa e muitos outros conteúdos que a gente posta por aqui, não esqueça de se inscrever, certo? Para você ficar por dentro de tudo. Muito obrigado pela companhia de todos em mais um vídeo. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.